Antecipei para vocês que isso estava só começando no programa de semana passada. E o que disse que aconteceria? Claro que eu não digo isso da minha orelha. Eu digo porque eu sei os próximos passos e quando dá para eu dizer, eu digo. Acabou o segredinho, Alexandre. Acabou. Agora eu digo, acabou. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vou mudar de assunto agora. Vou falar sobre o Congresso dos Estados Unidos. E aí eu tenho que fazer uma recapitulação aqui com vocês, porque eu gosto muito de colocar as coisas em perspectiva histórica, né? Vocês lembram no final do ano passado, da visita que eu fiz ao Congresso dos Estados Unidos, onde a gente começou ali a abrir nossas primeiras portas, né, conversar com os primeiros deputados. Fomos lá no Comitê de Relações Exteriores pela primeira vez, fomos lá conversar com a Marjorie Taylor Greene, fomos lá, encontramos na época com vários deputados, inclusive com o Chris Smith. Né? O que saiu na imprensa brasileira? Que nós tínhamos ido visitar o George Santos. E a gente encontrou também o George Santos. Não me queira... Não, don't get me wrong, não me entenda mal. Nós encontramos o George Santos. E o George Santos, acredite se quiser, tem sido um aliado incrível. Várias coisas, às vezes eu preciso de um contato de alguém ou de uma informação, etc. E o Jorge ajuda. Mas nós não fomos lá encontrar o George Santos. E isso foi o que a imprensa e o que muita gente da direita brasileira saiu falando. Poxa, que vergonha, foram lá encontrar o George Santos. Gente que fica em casa, sentada, sem ajudar em absolutamente nada. Mas foi naquela visita que nós começamos pela primeira vez. E eu hoje, vai parecer que eu sou o maior anti-bolsonarista do mundo, né? Porque dá-lhe porrada no Bolsonaro, coitado. Mas a justiça é a justiça. Se isso tivesse sido feito, essa articulação tivesse sido feita no governo Bolsonaro, como a esquerda faz no governo Lula, a gente já não largava do zero. A gente está tendo que construir relação de embaixada. A embaixada brasileira permitia que a esquerda fizesse visita ao Departamento de Estado sem ninguém na direita saber. Bolsonaro não ligava para os Estados Unidos, nunca ligou. Existe uma articulação internacional fascista. A gente vai falar daqui a pouco. Meu filho, não existe articulação internacional nenhuma. Existe uma tentativa louca de tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo no Brasil e pedir socorro, que não é intervenção. É só para que se dê notícia ao que está acontecendo. E graças a Deus esse papel vem sendo cumprido. A gente teve a audiência marcada, lembra da audiência de março, no comitê, na Comissão de Direitos Humanos, que a esquerda, graças à articulação do Washington Brasil Office, a agência de lobby da esquerda, paga com dinheiro de financiamento de ONG aqui nos Estados Unidos, graças ao lobby deles, a ação do McGovern, o deputado amigo do Foro de São Paulo, pró-Cuba, pró-FARC, pró-Foro de São Paulo, que conseguiu cancelar nossa audiência. A gente vai, faz coletiva de imprensa, o Chris Smith bate no peito e diz, agora esse é um problema meu, para mim é uma questão de honra. Vai lá, o membro mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos, vai lá e esculhamba o Alexandre de Moraes, diz que o Brasil, a primeira autoridade internacional, dizer que o Brasil vive uma... Daí eu passo a visitar Washington, às vezes a cada 20 dias. Vou em todos os programas dos Estados Unidos, Tucker Carlson, Steven Crowder, Dinesh D'Souza, Prager University, veio um novo vídeo da PragerU aí. Ontem eu estava no Dave Rubin. Assim, toda semana, dezenas de participações. E ainda vou fazer muito mais. Palestra para congressistas fechada. Palestra para think tanks americanos, Cato Institute, Heritage Foundation. E eu diria que a gente quase inverteu a situação. Em novembro, eu diria que 80%, 90% dos conservadores americanos
não tinham ideia do que estava acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente reduziu esse grau de ignorância para menos de 50%. Hoje, quando eu falo da situação do Brasil, as pessoas já falam assim, eu já ouvi falar sobre isso. Antes era, eu não tenho ideia do que está acontecendo. E a audiência que nós vamos fazer, ela está pendente. Eu não vou dizer para vocês que vai acontecer no dia 7 ou 8 ou que não vai, porque efetivamente está pendente, mas eu digo que ela vai acontecer em algum momento. Digo porque o Chris Smith falou, vocês terão a audiência de vocês. A gente vai ver a data, mas a audiência de vocês terão. E botou para acontecer. Mas não é fácil, a gente briga contra muita coisa. Todo dia é uma porrada de um lado diferente. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores, nem dá para falar também. Eu já digo muita coisa para a esquerda que a gente faz, mas não dá para dizer tudo. E claro, a outra frente que a gente abriu foi essa do Comitê Judiciário. Elon Musk e Comitê Judiciário, que expôs todas as decisões do Alexandre e deixou o Estado Democrático de Direito, leia-se o regime Lula-Xandão, em polvorosa, simplesmente por expor a realidade. E isso está só começando. Eu antecipei para vocês que isso estava só começando no programa de semana passada. E o que disse que aconteceria? O que eu disse que ia acontecer? É claro que eu não digo isso da minha orelha. Eu digo porque eu sei os próximos passos e quando dá para eu dizer, eu digo. E um delas foi esse. Comitê da... cadê a tela aqui? Vou botar na tela. Isso. Comitê da Câmara dos Estados Unidos intima mais uma plataforma a esclarecer ordens de retirada de conteúdo do STF. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos emitiu uma intimação para a plataforma Rumble, também dona da plataforma Locals. Opa, lembra dessas conexões feitas lá atrás? Por que foi tão importante para vocês apoiar o Locals? Me apoiar no Locals na época? Como parte das investigações relacionadas à censura imposta aos brasileiros pelo Supremo Tribunal Federal. A própria empresa divulgou essa informação, nessa quarta-feira, dia 24, por meio da sua conta oficial no Twitter X. Os norte-americanos estão solicitando mais detalhes sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a remoção de perfis brasileiros das redes sociais. Leia o comunicado do Rumble. O Rumble recebeu uma intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online, anunciou a plataforma no Twitter X. Cumprirá a intimação que solicita informações sobre as ordens do STF. Em dezembro de 2023, o Rumble decidiu sair do Brasil. O motivo foi uma decisão judicial que ordenou a retirada dos conteúdos da plataforma. O CEO da empresa, o Chris Pavlovski, anunciou à época que os usuários brasileiros não podiam mais acessar o Rumble. Você ainda consegue acessar pelo aplicativo, mas não pelo site. Fica a dica aí para quem quiser. Inclusive, estamos transmitindo neste momento no Rumble. O executivo reforçou o compromisso da plataforma em manter uma internet livre e aberta. Não serei intimidado pelas exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble, escreveu Chris Pavlovski. E o Danilo Leite está perguntando por que ninguém mais fala do Getter. E normalmente eu não respondo o chat, mas o Getter também recebeu uma série de ordens, mas o Getter quebrou, o Getter faliu. O Getter deixou de existir. Por isso que ninguém mais fala do Getter. Problemas societários, uma pena, porque era uma ótima rede. Mas o Rumble é uma empresa de $1 bilhão. Então, eu avisei que isso ia acontecer. Agora, o que eu também avisei, e eu vou... tô dando aqui alguns ouros pros bandidos que gostam. Eu vou dizer para vocês que o CEO do Rumble provavelmente vai ser, inclusive, ouvido como testemunha em audiência no Congresso americano sobre a situação do Brasil. Será? Anotem. E talvez seja ouvido em audiência no Brasil sobre a situação do Brasil. Não dá, o Bessias, o Alexandre, o Barroso, vocês não vão conseguir censurar o que está acontecendo mais. A gente está, sim, usando a primeira emenda da Constituição americana para trazer luz aos fatos. E eu sei que vocês habitam as trevas, mas a luz virá aos fatos. E eu antecipo.
mais uma horda de decisões do Alexandre, essas pro Rumble e Locals, vão se tornar públicas. Acabou o segredinho, Alexandre. Acabou! Agora eu digo, acabou! E acabou mesmo. E acabou mesmo. E digo mais. Vou além. Nós sabemos que o Rumble foi intimado e que o X foi intimado porque as duas empresas avisaram que foram intimadas. Nós sabemos por conta disso. Mas nós não sabemos se o Instagram, se a Meta, se o Google também foram intimados. Eu acredito que sim. E aí? O que impede o Comitê Judiciário de tornar as decisões contra estas também públicas? Imagina a pressão, hein? E qual é o problema dessas intimações? Algumas pessoas podem me perguntar do ponto de vista da legislação americana. Eu digo a vocês qual é o problema. O problema é o tal do FCPA, o Foreign Corrupt Practice Act, a lei de atos de corrupção no exterior. E o que diz esse ato? Isso é uma lei dos Estados Unidos, uma lei americana, que diz que se uma empresa americana cometer atos de corrupção no exterior, ela também pode ser punida. E corrupção não é apenas uma ação em troca de dinheiro. Corrupção, neste caso, inclui práticas ilegais. E qual o problema dessa história? O problema é que, no caso específico do X, os executivos diziam que sabiam que as ordens eram ilegais. E ainda assim cumpriram. Então tinham conhecimento de que estavam cometendo uma ilegalidade e ainda assim cumpriram essa ilegalidade. O X com disputa, mas o Google e a Meta sem disputa alguma. E isso por si seria um caso de corrupção. Para favorecer a quem? Ora, talvez ao próprio Lula. E a pergunta que o Comitê Judiciário está tentando responder é: o que a administração Biden fez para se meter no assunto? Como o Biden ajudou a eleição do Lula? Como o Biden influenciou as redes sociais para cumprirem os interesses e favorecerem o Lula e o TSE? E nós sabemos o tamanho da campanha do Biden para intimidar militares, políticos, funcionários públicos brasileiros a não desafiarem o Alexandre. Nós sabemos que a administração Biden empoderou o Alexandre. Agora nós vamos querer saber como que ela fez isso a respeito das redes sociais. E essas são as cenas dos próximos capítulos. Nós temos aí 27 mil pessoas nos assistindo agora. De novo, bela audiência, liderança da audiência. Vamos ver. Hoje é um dia que estava fraco para a imprensa. Olha aqui, Jovem Pan 8.500, CNN 8.200, Record News está na liderança da audiência da internet. Parabéns, Record News, 9.100. Mas ainda assim, se você somar os três, não dá a audiência de hoje do Paulo Figueiredo Show. Não dá. E eu espero que você goste do programa, porque o meu patrocinador neste programa, ele é ninguém menos do que você. Você é o meu patrocinador. Você que patrocina tudo que eu faço. Você sabe que o Lucas fechou o acesso para o Brasil e eu defendi aquela decisão, apesar de ser ruim para mim. Eu estava com 2.000 apoiadores por lá, porque eu sabia da volta do anzol. Eu sabia o que viria pela frente. Mas é óbvio que eu tomei um baita de um baque financeiro. Mas não tem problema. Porque a forma hoje de você me ajudar e apoiar o meu trabalho é através do meu site.
Essa é a forma. Eu tenho essa mesma meta de pelo menos chegar aos 2.000 apoiadores. Não é muito, mas é o que eu estava lá no Locals, para pelo menos a gente igualar o que a gente estava agora. E tem quase agora 27 mil pessoas nos assistindo. Eu acho que dá tranquilo para chegar lá se você fizer a sua parte. Se você acha que você quer que o meu trabalho continue, se você acha que todas essas coisas que eu listei agora foram importantes, se você acha que eu estou deixando uma marca positiva para a sociedade brasileira, você tem duas formas de me ajudar. Já tem os que me atrapalham, já tem os inimigos, mas eu tenho também os apoiadores. Você pode me apoiar sendo um apoiador normal, você vai ter desconto dos meus cursos. Aliás, semana que vem, terça-feira, eu vou abrir pré-inscrição para o Fim da América e quem for apoiador terá 50% de desconto. Qualquer apoiador terá 50% de desconto, ou seja, só aí você vai pagar a tua assinatura fácil. E é uma forma de eu retribuir. Conteúdos exclusivos, boletim, agradecimento, e você paga menos de $5, um pouco mais de $5 por mês, que é menos que uma promoção no McDonald's. Volto a dizer, a não ser que você esteja passando necessidade, e eu compreendo o que é isso, e me solidarizo, você tem condições de arcar com isso. Até para a classe brasileira mais baixa, poxa, R$27, R$28 por mês, sei lá, menos de R$30 por mês, para você apoiar algo que você valoriza, é válido. Agora, se você tá bem, e eu falo isso, cara, porque eu tenho muito amigo que tá bem, gente patriota, direita que tá bem, o cara, pô, você comprou um carro de R$300 mil, pô, cara, você não tá mal. Se você tá viajando para os Estados Unidos e gastando R$100 mil numa viagem, você não tá mal. E, pô, que Deus te abençoe. Eu quero ver você bem. Eu sou capitalista, eu quero estar bem, pô, quero ficar rico de novo. Eu quero estar bem, quero não ter mais preocupação financeira, quero usar meu dinheiro para fazer um monte de coisa que, graças a Deus, o dinheiro que eu ganhei ao longo da vida tem me permitido continuar fazendo o que eu estou fazendo, apesar de sangrar todos os meses. Óbvio que meu dinheiro não é infinito. E tá dura, é assim que eles querem me calar. Mas eu quero você bem. E se você tá bem, eu te convido a ser meu patrono Gold, a você assumir uma responsabilidade maior. Cada patrono Gold meio que carrega o piano para 10 pessoas que não podem pagar. E aí, além de tudo, você vai fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. E eu posso falar, cara, hoje a gente sai praticamente de todos os grupos de WhatsApp, e eu só tô neste grupo, até com meu telefone pessoal mesmo, meu telefone que eu uso para minha família e tal. Grupo de patrono, tá lá. Você vai fazer parte desse grupo. É muito bom, o grau das discussões é muito bom, vocês me pautam, eu vou lá, converso com vocês, ponto contra ponto. E a gente tem a nossa reunião de Zoom mensal, e em breve vamos ter a nossa reunião pessoalmente aqui na Flórida, porque eu não posso ir para o Brasil, exclusiva para patrono. Então, o que eu falo é o seguinte, você tem duas formas de me apoiar dependendo da sua condição financeira. O que eu acho moralmente difícil de justificar, isso é um problema seu consigo mesmo e com Deus. Mas é que você continue falando, poxa, assisto o seu programa, que legal, meto like, mas você não contribui de forma alguma. Ou seja, eu me ferro, conta bancária bloqueada, ativo financeiro bloqueado, passaporte cancelado, multa, difamação. E você não pode contribuir com um lanche do McDonald's por mês? E eu não quero ficar me indigando, não, pelo amor de Deus. Isso aqui é você que tem que sentir no seu coração. Mas você tem um motivo para não participar? E eu garanto a vocês, enquanto eu tiver recursos, primeiro eu vou parar de sangrar, vou continuar fazendo as minhas atividades, mas depois eu vou aumentar a minha estrutura e quero ver se a Globo está com dificuldade de competir comigo assim, se a Jovem Pan está com dificuldade de competir comigo assim, censurado, arrebentado, sem produção, sem nada, fazendo as coisas sozinho, quase sozinho, imagina quando eu tiver estrutura. Me aguardem. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso
aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?